Bom dia, bom dia, bom dia, com mais um Café com Inspiração. Um devocional para a gente refletir e inspirar o nosso dia. Vamos esperando o povo entrar. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada. Mas não foi porque eu acordei atrasada. Foi porque eu consigo me atrasar fazendo coisas básicas, sabe? Bom dia, Tice. Bom dia, Humberto. Sejam muito, 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 muito bem-vindos. Já pegaram o cafezinho de vocês? Hoje eu tô meio atrasada, que eu costumo colocar o café, a água pra fazer, aí eu vou no banheiro, numa arrumada, né? Não, fiz o banheiro primeiro, depois aí perdi muito tempo lá, esqueci da água, esqueci de pegar minha garrafinha, e tive que pegar um copo de água para encher a garrafa, enfim. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Ontem eu fiz aqui uma live com a Tiziana. Bom dia, Emanuel. Emanuel estava. E aí falaram que a gente estava com metade, estava aparecendo só metade da minha cabeça estava. Gente, eu passei os 10 primeiros minutos da live inteira pensando, será que as pessoas que estão entrando estão me vendo tipo mula sem cabeça aqui? Na verdade, estava cortando um pouco do meu queixo. Sabe como falaram que estava cortando a cabeça? A Gaja é eficiente. Ah, a Gaja é a cafeteira. Ué, mas não era Cremilda? Vocês faleceram a Cremilda e começaram a chamar a Gaja de Gaja. Tá certo. Eu achava que era Cremilda 5. Bora lá. Dia 27 de outubro, sexta-feira. Eu tenho algumas coisas para falar um pouco antes. Primeiro, 1% dá certo. Não é porque eu coloco só na minha vida, não, mas 1% dá certo. E aí eu preciso sempre corrigir vocês. 1% não é fazer, tipo, um pouco por semana. Não é fazer um pouco por mês. Não é fazer o mínimo. É você fazer 1% todo dia. 1% quer dizer que mesmo que você aguente dar 100%, você vai lá e você vai fazer o seu melhor naquele dia. Você não vai usar toda a sua bateria. E no dia que você não tem energia nenhuma, você vai se forçar a usar 1% da sua energia. Por quê? Porque consistência que leva a gente a conseguir fazer as coisas. Por que eu tô falando isso? Porque eu não consegui acordar às 7h30 da manhã. Consegui acordar às 7 horas da manhã. No início, quando a gente entrava aqui, bem no iníciozinho, eu quase que chorava todo dia às 7 horas da manhã, mas eu tinha um comprometimento. Agora, vira e mexe, eu esqueço meu despertador e 6h30 da manhã eu tô acordada. Quanto tempo a gente tem isso? Uns 3 meses? O Café com Inspiração não tem 3 meses. Café com Inspiração começou dia 3 de setembro. Olha, em quão pouco tempo você consegue fazer mudança na sua vida. Só que você precisa fazer 1% todo dia. Por que você precisa fazer 1% todo dia? Porque você precisa parar com a mentalidade de que você não vai fazer nos dias que você não está afim. E parar com a mentalidade de que, hoje eu tô com energia, eu vou usar toda ela. Assim você vai ter constância. Outra coisa, só com erro que a gente acerta. Vocês acham que no início aqui eu entrava como? Eu entrava super insegura de como que ia ser as coisas. Agora eu tô super dominando a coisa. Eu tô dominando tanto que ontem à noite a gente fez uma live e eu ficava bom dia, bom dia, bom dia. Por quê? Eu já tô, entrou na live, eu já tô aqui, ó, pra live do Bom Dia Café com Inspiração. Agora eu vou me reacostumar e vou melhorar para quinta-feira, tá? Também com a mesma expertise. Eu não tava tão assim ontem, porque aconteceram várias coisas meio que não esperadas
E isso me desestabilizou. De qualquer forma, eu desisti. De qualquer forma, aquilo ali me deixou, por exemplo, desesperada, com vontade de fugir. Não, erro. Você erra, eu erro, todos nós erramos. A gente tem que normalizar de que nem sempre as coisas vão dar certo. E quando é a primeira vez que você está fazendo, ainda mais quando é a primeira vez que você está fazendo. Eu deixei meio confuso esse final, mas quando você está fazendo pela primeira vez, é claro que existem muitas possibilidades de dar errado. Agora, se você não fizer a primeira vez, você não vai fazer a segunda, você não vai fazer a terceira, porque você não fez nem a primeira. Então, 1% todo dia. Eu vou economizar no dia que eu tiver 100% e eu vou usar o que eu não tenho no dia que eu estiver 0%. É mais ou menos isso. É 1% todo dia. É óbvio que eu vou fazer sempre dentro dos meus limites. Eu não vou colocar na minha agenda coisas que eu sei que não vão ser possíveis. Por exemplo, eu tenho uma seleção de prioridades. Aí eu coloco essas prioridades no meu dia. Às vezes eu incluo algumas outras coisas que eu gostaria de fazer naquela semana, mas elas não são prioridades. Então eu não me sinto culpada quando eu não consigo fazer, e aquilo ali eu só simplesmente faço tudo que eu precisava fazer, essas duas outras coisas viram prioridades para o outro dia. Ou para algum dia daquela semana. Mas todos os dias eu já tenho aqueles negócios que eu tenho que fazer, e se eu não fizer, eu não posso arredar meu pé do escritório, eu não posso parar de fazer enquanto eu não terminar de fazer aquelas coisas. Que aquelas coisas representam o meu 1%. Pegaram, né? Não deixem de fazer 1% todo dia. Isso funciona. E é vero. Comecei a acordar às 5h30. Olha que bacana. Dá para criar novos hábitos. Dá para criar muitos novos hábitos com a. Eu esqueci o nome. Com a metodologia 1%. O 1%, método 1%, ele quer aumentar a sua autoestima. Porque sempre que a gente se compromete em fazer uma coisa e não faz essa coisa, a gente tem um abalo na nossa autoestima. A nossa crença de nós mesmos é abalada. E o 1% ele quer resgatar isso. Ou seja, no dia que você está sem nenhuma energia, você vai para a academia fazer qualquer coisa. Você vai fazer, nem que você vá, fique 15 minutos numa esteira e volta. Você fez. Você colocou no seu dia aquele compromisso. Bom dia, Karen. Vocês conseguem me entender? Porque a constância, ela faz parte da constância a gente estar em lugares, às vezes, que não são confortáveis e a gente não queria tanto assim, tá? A gente precisa acostumar o cérebro também a trabalhar no desconforto. Ontem eu não tinha muito tempo para academia, eu fiz 45 minutos de esteira inclinada, fiz num ritmo alto. Por quê? Porque eu tinha energia para malhar. Mas eu sabia que se eu começasse a malhar, muito provavelmente eu ia ter que acelerar a minha série, ou ia ter que diminuir alguma coisa, ou não ia poder fazer minha esteira antes. Então eu preferi ficar na esteira. Mas eu não deixei de ir. Deus não muda. Olha só como tudo meio que se junta, né? Bom dia, José. O desconforto vem sobre nós para nos levar a um movimento e a uma transformação da nossa realidade. Nem sempre vai ser confortável. Mas, se você der 1%, se você colocar na sua cabeça 1%, você vai falar, poxa, é um desconforto tão pequenininho, eu tô tão querendo que esse projeto dê certo, eu vou fazer meu 1%, porque 5 minutos já faz parte do meu 1%, eu tô me dedicando aqui. Eu tô fazendo leitura do 1%. Todo dia eu tenho que ler 5 minutos, no mínimo. Quando eu não leio meus 5 minutos, eu falo, cara, eu tinha 5 minutos nesse dia. Vamos mudar isso. Entendeu? Você vai meio que se automotivando. Isso faz parte da inteligência emocional.
automotivação, se sua automotivação está fraca, a sua inteligência emocional também está fraca. Se a sua autorregulação emocional, você não consegue pensar, isso daqui me deixa nervosa, eu vou precisar aqui me regular mais, eu vou precisar ficar mais atento. Você não está com a inteligência emocional, ok, tá? Não está conseguindo ter empatia pelos outros, ou então acha que tem empatia, mas na verdade é tudo centralizado a você, é tudo no vitimismo, é tudo na crença do que, eu sou tão bom, eu sou tão bom. Não devia estar acontecendo isso comigo. Isso daí, falta de inteligência emocional. Viu o podcast Os Sócios com Cariane falando de disciplina? É muito interessante. Olha, não sou muito, assim, a favor do Cariane e dos meninos, porque, quer queira ou não, aquele corpo só se consegue com fake nerd, né? E aí, como eles tomam suco e eles ficam passando treino para as pessoas, entre aspas, não tomarem suco, você nunca vai chegar com aquele corpo. Eles fazem a propaganda do corpo deles, né? Mas sim, sobre disciplina, os caras são fodas. Então, assim, se a gente souber absorver o que as pessoas têm de bom, né? Eu não sou perfeita, por exemplo, mas se você tiver como absorver o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ensinamento para dar, poxa, você vai pegar o meu melhor. Quando eu assisto o Cariani, eu vou para pegar o melhor dele, né? Eu sei que ele vem de um monte de mentira, mas a parte da disciplina, a parte dele, ele tinha um emprego, ele já tinha um emprego e mais 2, 3 empresas, porque ele ia fazendo esses movimentos pequenos, externos, né? Por ter muita coisa, por ter que fazer muita coisa num dia, soube ter mais maestria com o seu tempo. Eu não tenho maestria com o meu tempo. Eu me distraio facilmente. Eu acho que vai dar tempo em 5 minutos fazer uma coisa que só se termina em 15. Eu acho que eu tenho superpoderes. Entendeu? Então, assim, eu acho muito legal. Eu gosto também. O resultado também te motiva muito mais do que a tarefa por si. Pois é, mas se você estiver fazendo uma tarefa e você só vai conseguir o resultado do que você está assistindo, se você consumir por exemplo, tá, tudo bem. Os caras são educadores físicos. A propaganda deles não é um corpo real, entendeu? Então, os métodos deles vai chegar até um ponto. Aí você muitas vezes vai se sentir frustrado, porque você estava olhando para o corpo do Cariani, para o corpo do Júlio. O corpo do Júlio e o corpo do Cariani é cheio de droga. Não é natural. Eles podem morrer a qualquer momento. E a gente não vai precisar ficar surpreso. Aliás, anteontem faleceu um cara muito legal da Bahia. Só que o cara fumava simplesmente 24 horas por dia. Os THCs mais fortes da face da Terra. O cara morreu do jeito mais besta da face da Terra também. Aí tu olha, eu fico triste pela família, eu fico triste por ele, porque era uma pessoa legal. Mas tu olha e pensa, meu Deus, que bom que eu parei de fumar maconha assim, né? Porque ficar desse jeito não dá. O cara caiu de maduro numa bike, bateu a cabeça, traumatismo craniano. Por quê? Passa o dia inteiro. Eu conheço, ele era influenciador canábico. O cara passa o dia inteiro fumando a coisa mais forte do mundo. Eu sei o que é isso. Eu fiz testes, eu já fui a defensora da cannabis, tá? E eu fazia testes corriqueiros para ver qual era o meu limite. E o seu limite é de você não conseguir levantar, porque a sua musculatura ela perde, ele relaxa essas extrações. Eu não estou falando dessas coisinhas que vem em favelinha, não, tá? Estou falando dessas extrações do THC puro, etc. Gente, isso daí relaxa o músculo de um jeito que você fica mórbido, você fica incapaz, você fica sem reflexo. E o cara ganhava muito dinheiro como artista, tanto como influencer, mas principalmente como tatuador. Ele gastava todo o dinheiro dele nisso. Eu sei o que é isso. Eu já vivi isso. Eu fiquei muito triste.
Fiquei muito triste porque ele influencia muitas pessoas. E eu fiquei pensando, que bom que eu mudei. Porque eu ia ficar muito triste de morrer e ser esse legado que eu deixasse. Sinceramente, eu não ia me sentir orgulhosa de mim deixar esse tipo de legado. Por isso, não tenha medo de mudar. Não tenha medo de olhar e ver que algo que você fazia não é tão certo assim. Todos nós erramos. Eu não sou perfeita. Mas todo dia eu posso fazer uma escolha melhor para minha vida. E é isso que eu quero passar para vocês. Vocês podem sim mudar da água para o vinho e vocês podem arrumar um equilíbrio também na vida de vocês, diante dos consumos, das coisas que vocês usam. Aqui eu não sou contra nada. Eu já fiz tanta besteira. Se eu viesse aqui enfiar o dedo na cara de alguém, ia ser uma sacanagem. Mas essas extrações extremamente fortes, se elas não forem usadas com muita parcimônia, gente, a pessoa fica zumbizada, sim. O resultado também te motiva. Ah, tá. Mas como eles falam, disciplina é sobre hábito e não estado de espírito, exatamente. É fazer o que tem que fazer, mesmo nos piores dias. Exatamente, por isso que eu falo de ter o 1%. Porque, assim, talvez você não consiga fazer mais tarefas do que você já tem diárias, tá? E aí, naquele dia que você não tá tão animado, você vai ter a sabedoria de não incluir nada a mais, para você não se sentir frustrado. Se puder, você vai até tirar alguma coisa que não seja tão prioridade assim. Por exemplo, tem aquele dia que você não tá muito bem. Cara, não tá com muita energia. Coloca a energia, o pouco de energia que você tem nas suas prioridades e esquece arrumar a cama, essas coisas. Depois você arruma, sabe? Tava vendo uma mulher falando sobre estudo, né? A mãe que não consegue estudar, ela fala, olha, às vezes você precisa deixar uma louça sem lavar para você estudar, para você ter uma vida melhor. Eu achei aquilo tão fantástico, porque tem gente que fica tão fissurada numa casa limpa, por exemplo, mas deixa de fazer várias outras coisas que são muito importantes para, por exemplo, um dia ela poder contratar uma pessoa que arrume a casa e esse tempo ela possa usar para outra coisa. Então, tem momentos, eu não estou falando aqui que não é para arrumar a casa, tá, gente? Uma constância de deixar tudo mais ou menos organizado, não vai precisar você despender um tempo muito alto para ir lá e se dedicar a isso, né? Então, se você todo dia deixar mais ou menos organizadinho, vai ser ok. Mas entender que você não precisa lavar a louça 30 vezes no dia, mas pode acumular para o fim do dia e fazer outras tarefas, entendeu? Maconha transformando em zumbi? Sim. Não estamos aqui. Qualquer coisa, até olha, talvez o café também. O café em excesso. Quem já sentiu aquelas tremedeiras de ter tomado muito café e ter palpitação, ter alguma coisa assim? Alguém que já sentiu isso? Esse é o excesso do café. Ele vai te deixar concentrar nas coisas? Ele vai trazer o benefício dele? Não, ele está trazendo um malefício. Eu não estou falando aqui que a cannabis não tem nenhum benefício. Aliás, a cannabis é uma planta que ela é usada para várias medicinas. Não vou aqui falar que ela não é de Deus, não sei o quê, porque ela é de Deus, ela está ali, entendeu? Ela é um sintético, ela é uma coisa assim, mas o homem sábio não vai usar ela para qualquer coisa, para qualquer finalidade. Ele vai usar ou como um remédio, ou ele vai usar como um veneno. Porque o remédio e o veneno só muda a dosagem. Entenderam? Nada contra, tá? Quem estiver assistindo depois. Você faz o que você quiser da sua vida. Não estamos aqui para julgar ninguém, não. Eu já tenho minhas coisas para fazer. Meu Deus, se eu estiver aqui para ficar, né? O único julgamento que eu me permito ter é se aquelas pessoas estão condizentes com o que eu quero para minha vida. Aí eu vou despender mais tempo com elas ou eu vou economizar um pouco mais de tempo com elas. Só isso. É um julgamento para mim, para o meu bem. Eu acho que todos nós devemos ter este crivo, afinal, senão a gente entra em relações que não vão trazer nada. E relações são troca, tá?
Você fica achando que, ai não, que nem, vou deixar os meus amigos que eu fiz, que são tão importantes para mim. Eu era muito assim quando eu era mais nova, né? Que bom que eu me desprendi disso. Mas eu vira e mexe, andava com pessoas que não pensavam como eu, que eu não pensava igual, mas pela minha carência e por eu ser aceita naquele grupo, tava eu lá, andando e concordando com essa galera. Você começa a absorver. E aí, quando você vai para a sua verdade de novo, quando você volta para a sua realidade, você já vem transformado, cheio de relativização, cheio de vitimismo, cheio de historinha que a Carochinha contou. Lembra que igual se junta, então se você estiver confuso, você vai juntar com confusos? Regra natural da vida, não sou eu que escolhi assim. Eu estou só te dando a planta do negócio, porque talvez se eu tivesse pegado isso, talvez se eu tivesse curado a minha necessidade de ser aceita, ali já, né, na minha primeira vida adulta, no início da minha vida adulta, eu ia ter facilitado muita coisa para mim. Só que eu sei que eu vou falar aqui, só vai absorver quem estiver pronto. Então também não tenho essa loucura na minha cabeça. Não tomo café, tá tudo certo. Sentiu, né, Tícia? E hoje eu só li um pedacinho. Bora lá. De fato, eu, o Senhor, não mudo. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Malaquias 3.6. Ao longo de toda a Bíblia, é possível ver que muitas pessoas foram vitoriosas, pois, além de terem uma atitude de fé, uma fé ousada que move o sobrenatural, também obedeceram às direções do Senhor e, naturalmente, como consequência, conquistaram o impossível. Sei bem que este século tem se mostrado historicamente um período de mudanças extremamente rápidas, com avanços tecnológicos cada vez mais surpreendentes, crescimento e queda econômicas nunca vistos na história. Vemos pessoas com muito ímpeto de vencer, mas ao mesmo tempo aumenta o número de pessoas transtornadas por doenças psicossomáticas cada vez mais visíveis nas relações sociais. Gente, olha a loucura que a gente vive. Tem uma guerra acontecendo lá na Síria. É grave? É grave. Eu devo me preocupar? Eu estou no Brasil, eu sou uma civil, não sou bilionária, não tenho nada para fazer quanto a isso. Eu devo me preocupar? Preocupação. Eu devo me ocupar de algo que não está na minha realidade? Eu sei, vai ter muita gente falando assim, como você não vai se preocupar? É óbvio que você vai se preocupar. Pode ter a guerra mundial, pode ter não sei o que lá. Pode. Não é. Olha que loucura, cara. Nós, seres humanos, conseguimos tantas doenças psicossomáticas porque a gente não está na realidade. Porque a gente não só simplesmente reage ao que ocorre, a gente reage ao que não está nem acontecendo com a gente, com a nossa cultura, com a nossa cidade. Você está sofrendo pelo outro. Quantas pessoas não sofrem pelas criancinhas da África? Luna, isso você não acha triste? Eu acho tristíssimo, mas tá lá na África. Eu vejo crianças sofrendo aqui no Sinal São Paulo, porque aqui de Florianópolis, graças a Deus, a gente ainda não vê tanta coisa. Talvez não demore muito para ser visto, infelizmente, mas aqui ainda não. Mas ainda falo, o que eu posso fazer quanto a isso? A não ser que eu pare toda a minha vida
e dê um problema para o meu pai e para minha família, e vá lá ajudar sei lá como, porque sem dinheiro, você não vai ter como ajudar? E aí? Aí não, só acompanhar, não, vou virar outra mendiga. É isso que eu vou fazer se eu parar todas as minhas coisas para ir tomar conta disso. Estão entendendo que é muito sem nexo? Você está querendo viver a realidade do outro? E ai meu Deus, te deram essa responsabilidade na sua cabeça? A mídia falou que você é responsável pelas criancinhas da África com fome? Estou só querendo simplificar. A Síria está a milhares de quilômetros daqui. Se eu ficar pesquisando sobre Síria, sobre o que acontece na Síria, se eu não sei o que da Síria, eu vou sofrer o que a Síria está passando sem estar na Síria. Se tiver parente próximo envolvido, cara, ainda assim, ele tá lá na Síria. Você pode ajudar. Eu já falei uma vez, minha mãe me ligou, uma vez, eu voltei do restaurante. Eu tinha bebido bastante, eu tinha feito trilha, tinha feito um monte de coisa. Aí eu cheguei no restaurante, eles dão várias cachaçinhas. Eu tava morrendo de frio, taquei-lhe cachaça, tomei uma caipirinha, cheguei em casa aquele domingo, sabe? Que você olha assim, só vai chegar em casa e vai dormir? Pois bem, eu cheguei em casa, falei um pouquinho com a minha mãe, falei, depois a gente se fala, porque agora eu vou tomar um banho. Desliguei o telefone, desliguei, né? Desliguei a chamada e fui dormir. Só que meu celular, tomei banho e tal, só que meu celular acabou a bateria. Ela ficou me ligando. Depois ela ligou pro meu pai. Depois ela ligou pra não sei quem. Depois eu falei, vem aqui. O que ia adiantar se ligar pro meu pai? Meu pai tá aqui morando comigo? O que ia adiantar ela ficar preocupada? Ela tá aqui para ajudar? Ela pode pensar assim, poxa, por que não pensa, poxa, pode ter acabado a bateria? Por que pensa, morreu, ai, bateu a cabeça no banheiro, ai, não sei o que. Isso daí, gente, é sem querer, tá? Mas isso daí são fatalidades, são criações que a gente começa a ter na nossa cabeça, porque a gente é induzido a isso. Você fica vendo o jornal, é o dia inteiro desgraça. Não é porque acontece o dia inteiro desgraça, até acontece o dia inteiro desgraça, mas também acontece um monte de coisa boa. Só que eles não podem colocar meio a meio, porque isso você perde assim, né? Você perde o Ibope. Eles ganham dinheiro com o Ibope. Eles ganham dinheiro com visualização. Sabe como a gente cresce aqui na internet? É pedindo like. Não é vocês dando like, vocês compartilham. É você visualizar até o fim. Você quer ajudar uma pessoa que está na internet tentando crescer? Visualize as coisas dela até o final. Deixa no mundo, mas visualiza até o final. Não sai no meio, não sai no início, não só depois do like. Isso daí, às vezes, você está atrapalhando mais o engajamento dela, se você não assistir inteiro. Pegaram? Eles querem saber o que prende a atenção. É isso que faz crescer. É o que faz a maioria das pessoas pararem para assistir. Por isso que os formadores de opinião, a galera do conteúdo, vem com coisas, às vezes, muito absurdas para você parar para assistir. Aí depois ele fala, ah, não, era um botezinho, ah, era uma brincadeirinha, ah, era só para... A gente sabe. Quem trabalha aqui na área, a gente sabe. Porque a gente fica pedindo like, e aí vocês ficam com a impressão de que é o like de vocês que vai mudar alguma coisa, não é? É a visualização de vocês. É vocês pararem a bunda de vocês e começarem a assistir, desculpa. Entenderam? E tudo que vocês pararem a atenção de vocês, vocês vão concumunar, vão absorver, vão fazer crescer e vão fazer a sua imaginação sempre ir para o lado mais trágico da coisa. E você não está nem reparando. Não é que eu só me preocupei. Gente, não teria se preocupado se a cabeça não estivesse tão abarrotada de historinha. Eu era assim. Porque eu fui criada com essa mentalidade aí, né? Tudo que acontece é uma tragédia.
Então a pessoa não me atendeu, meu Deus, já pode ter acontecido alguma coisa com ela. Nunca pode ser que a pessoa deixou o carregador, o celular sem carregador. A pessoa desligou o celular porque ela não quer atender. A pessoa está num lugar sem sinal. Não é mais fácil pensar assim? Não, a gente vai lá e pensa na tragédia. Se você está pensando na tragédia, você não está com a inteligência emocional bem, ok? Vou começar a falar isso porque a galera fica achando que não, tô resolvido. Aí quando você vai ver, cara, tá todo cheio de buraco na inteligência emocional. Só se tiver parente. Ah, tá. Mídia com discurso de Miss pela paz mundial. Não vou nem falar nada. Mas é a mesma coisa. Coloca atenção numa coisa que não vai mudar nada para o mundo, mas você vai achar porque você está assistindo um programa de paz mundial, tem esse nome, não é à toa. Mulher bonita e paz mundial. Não vai chamar atenção? Ah, não é fácil. Sei bem que esse tá. Talvez você seja uma pessoa que se encaixe perfeitamente em tudo o que acabamos de descrever. Você pode, assim como muitas outras pessoas, ter dúvidas quanto ao que o Senhor pode fazer neste tempo da sua vida. Como se Deus tivesse nos esquecido neste mundo difícil, simplesmente para que vagássemos sem esperança e destino. Creia, porém, nesta palavra. O Senhor não muda seu cuidado conosco. O Senhor não muda. O seu cuidado conosco permanece. Sua capacidade de abençoar continua a mesma. Ele é o mesmo que tudo criou e tudo formou. Sua palavra permanece viva, verdadeira, eficaz e plena sobre a nossa vida. Basta um posicionamento nosso para vencermos as batalhas do dia a dia. Não devemos nos contentar com uma vida rasa ou medíocre. Entenda que você não depende das circunstâncias. Deus é imutável. Se determinado projeto estiver dentro dos propósitos de Deus, ele cumprirá em seu favor. Creia e faça acontecer. Porque só crer não adianta, só fazer acontecer talvez você não vai conseguir também, porque a gente precisa de esperança, a gente precisa de fé. E aí, confiar em Deus é perfeito, é um casamento perfeito, você fazer e confiar em Deus. Porque hoje em dia eu tenho feito assim, ó. Eu faço meu esforço, eu faço minha parte. Aí quando vem alguma preocupação, eu já faço assim. O que eu estou duvidando de Deus e da minha capacidade de fazer minha parte? Aí eu me questiono. Aí eu reflito sobre e falo, não vou deixar esse pensamento entrar, porque isso daqui não é verdadeiro. Isso daqui vem de algum lugarzinho aí que não é meu. Afasta-te. Afasta-te. Entendeu? É uma conversa interna, mas que vai fazer você crescer, amadurecer e ir regulando as suas emoções. A sua conversa interna vai fazer com que você estabeleça pensamentos mais eficientes para a sua vida. Porque é eficiente você ficar pensando na dor das pessoas da Síria? A minha vizinha aqui passou 2 meses doente. Ontem a gente parou ali, se encontrou, eu falei, pois é, eu tô há 2 meses quase sem te ver. Ela, eu tô há praticamente 2 meses que eu só saio com o Theo em horários que ninguém vai passar no corredor, porque eu não tô conseguindo ver ninguém por conta dessa história da Síria. Eu falei, minha filha, sai dessa. Aí o que acontece? Também é terapeuta holística. Ao invés de ir para um conhecimento mais racional, vai para um conhecimento holístico. Nada contra, eu amo o holístico. Só que aí você começa a lidar com coisas que você não tem. Você não tem poder. Ou seja, se eu começo a lidar com o ocultismo, se eu começo a lidar com coisas que são muito. O que eu estou querendo dizer? Calma.
Existem forças, existem acontecimentos que são muito maiores que a gente, energéticos. Existe uma batalha, né, energética, a qual o que a gente precisa fazer é ter inteligência emocional para passar por ela. Se você não trouxer razão para a sua vida, muito provavelmente você vai se perder nessa história toda, tá? Porque ou você vai ficar pessimista demais e vai se afundar nessas dores todas e nessa onda negativa, ou você vai cuidar da sua mente. É um ou outro, porque o movimento acaba indo para lá, pro buraco, tá? Esse globalismo é para você sentir a dor que o cara da Síria tá, sem estar na Síria. Olha a loucura, tá? Então, o que acontece? Você começa a se aprofundar nas guerras espirituais. Você é espírito, mas você tá na matéria. Muito provavelmente você não vai ter o que fazer externo, a não ser orar. É bom orar? É bom orar. Mas se você perder muito tempo com o que de ruim está acontecendo, a sua cabeça vai começar a enlouquecer e ficar para o lado pessimista. Por isso que precisamos usar o racional nesses momentos. Por isso que é tão importante você fortalecer a sua inteligência emocional. Porque só quando você compreender o que você tem poder e o que você não tem poder e saber ter essa conversa saudável que você interna, que você vai conseguir colocar a racionalidade no lugar certo. Ou seja, isso daqui não cabe a mim. Como que é? Tá rolando um viralizado no TikTok? Não sei, tá, gente? Eu sei porque atravessa o TikTok, vai pro YouTube e aí eu fico sabendo. Enquanto tá no TikTok, eu não tô sabendo de nada. Aí tem um negócio lá, não é da minha conta. Não é da minha conta as coisas que eu não tenho como mudar. Então, quando a sua cabeça começar a enlouquecer, você fala, não é da minha conta. Ou você pode analisar e falar, eu posso ajudar? Não? Então não é da minha conta. Eu posso ajudar? Sim. Poxa, vai lá e ajuda. Isso vai te fazer um bem, mas um bem, porque a generosidade faz muito bem pra gente. Faz muito bem pra gente. Quando você, aliás, ser uma pessoa mais codependente, quando você é uma pessoa que precisa mais da atenção das pessoas, dê atenção para as pessoas, dê carinho para as pessoas, vai, se organiza em coisas que você pode doar a si mesmo e o seu tempo. Você vai ver que a sua codependência nos seus relacionamentos vai diminuir. Entendeu? Tudo aquilo que a gente tem necessidade de receber é o que a gente precisa dar. Então, se você tem muita necessidade de receber amor, dê amor. Pegaram o código, ativaram o código, eu quero saber se vocês pegaram essa chave. E se vocês pegaram essa chave, vocês vão colocar o quê? Um hashtag imutável, porque o nosso Deus é imutável. Eu não sei quem é o seu Deus, mas o nosso Deus, o que está aqui presente, trazendo todas essas palavras, me fazendo falar todas essas coisas, quem está... Eu me distraí aqui. Já era. Já perdi o fio da meada. Mas é ele que está comandando esse rolê. E é ele que é imutável. E você? Você acredita no seu Deus imutável? Você acredita que Deus não vai te abandonar? Se você acredita nisso, você vai colocar a hashtag imutável. Se você não acredita nisso, essa live vai ficar gravada, você vai poder assistir de novo e quem sabe pegar esse código. Porque tá tudo aí dentro do seu coração. Entendeu? Tá tudo dentro do seu coração. E você pode comandar tudo que vai entrar dentro do seu coração. Você não precisa ficar estagnado. E mais uma vez, me preocupa? Eu vou refletir. É da minha conta? Eu posso fazer alguma coisa? Se eu não posso fazer nada, não adianta você ficar pensando. Para de ficar fazendo punheta mental com seus pensamentos. Eu falo umas coisas que depois eu fico até com vergonha, tá vendo? Sequência de letras equidistantes, de 10 em 10 ou de 50 em 50. Blue, 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 você e suas perguntas doidas. Bom,
Aí sim, tô vendo muita gente aí no Imutável. Karen, Emanuel, Tiziana, todo mundo nos seus hashtagzinhos. Foi muito bom. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que dê para trazer mais inspiração para o dia de vocês. Vocês olhem aí e falem, putz, realmente. E que hoje, pelo menos hoje, vocês prestem atenção em quais são os pensamentos que estão sendo globalizados, sendo importados por vocês. Porque às vezes vocês estão pensando numa coisa que vocês nem conhecem, vocês nem têm conhecimento para poder pelo menos se explicar. E não, tudo bem, eu quero, mas Luna, eu quero entender o que está acontecendo na Síria, porque eu sinto que eu preciso entender. Tá bom, vai lá e estuda sobre, cara. Não fica pegando notícia ruim. Vai lá e estuda sobre. Não, eu quero ajudar de alguma forma. Pega tuas coisinhas aí e vai lá guerrilhar junto. Tem gente que quer isso. Tem gente que assina é essa. A história da vida é essa? Vai. Se não tivesse gente assim, não ia ter um monte de soldado lá, né? Aliás, eu tava vendo um negócio, são 200 milhões de brasileiros. Ontem veio esse número para mim, né? Que existiam 200 milhões de pessoas no Brasil. Sabe quantas pessoas eles estão pensando lá que vai para essa guerra? 200 milhões. É um Brasil inteiro. Orai e vigiai. Cuidem dos pensamentos de vocês. Um breve momento de inconsciência já pode mudar todos os hormônios aí do seu corpo, pode disparar um monte de cortisol, um monte de coisa que possa te trazer ansiedade, sentimentos ruins que não vão fazer você pensar certo. Por isso, esteja atento. Orai e vigiai. Cuide dos seus pensamentos. Se protejam dessa chuva que vai ter aí no fim de semana. Cuidem-se e tenham um dia abençoado. Hoje eu cheguei um pouquinho atrasada, eu me alonguei um pouco mais. Eu agradeço demais a todos vocês que têm ficado aqui comigo todos os dias. A todos vocês que assistem gravado, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube. Muito grata a vocês e o convite fica feito. O Café com Inspiração acontece todo dia, inicialmente às 7h30 da manhã. E quinta-feira, às 9 horas da noite, nós temos terapia em grupo. Eu e a Tiziana, 2 terapeutas com habilidades um pouco semelhantes, mas cada uma com a sua habilidade. E a gente faz esse convite. Venham quintas-feiras às 9 horas e venham todos os dias, de segunda a sexta, às 7h30 da manhã. Muito obrigada, bom dia a todos, tenham um ótimo dia. Vamos tentar, por favor, viver o aqui, a sua realidade. Viva a sua realidade. O resto não é da minha conta porque eu não posso fazer nada, não é porque eu não tenho empatia. Eu amo todos eles, eu adoraria que nada disso estivesse acontecendo, mas está acontecendo. O que eu posso fazer quanto a isso? Orar e vigiar os meus pensamentos. Não deixar eu entrar num círculo de doença psicossomática, deixar essa ansiedade me pegar, porque a vida continua. Até que se acabe, ela continua. Beijo!